A capitã Rebecca Torres ajustou a mochila pela última vez, antes de atravessar a entrada do Instituto de Liderança de Comando Conjunto de Fort Harrison. Aos 31 anos, ela carregava consigo a confiança silenciosa de quem já tinha passado por 8 anos de serviço ativo, incluindo 2 missões de combate, que lhe ensinaram a diferença entre o respeito que se recebe e o respeito que se conquista. O ar fresco da manhã de outubro trazia consigo o cheiro familiar de café militar e de combustível diesel marcas constantes em todas as bases onde já servira. O programa do Instituto de Liderança deveria ser algo rotineiro, 2 rotações destinadas a preparar oficiais de nível intermediário para cargos de comando conjunto. Nada que ela já não tivesse enfrentado antes, embora o e-mail de confirmação tivesse mencionado que seria a única participante feminina deste ciclo. Rebecca já estava acostumada a ser a única mulher em muitos ambientes profissionais, mas algo no tom da assistente administrativa durante a ligação de check-in lhe deixara uma sensação incômoda difícil de identificar. Rebecca entrou na sala principal de instrução exatamente às 06h55, 5 minutos antes do horário como sempre. Aproximadamente 15 suboficiais superiores e oficiais de campo já estavam reunidos em torno de mesas retangulares dispostas em formato de ferradura. A maioria tomava café em copos de papel, engajada em conversas casuais, que sugeriam familiaridade entre eles e conforto naquele ambiente. A luz da manhã, atravessando as janelas altas, iluminava partículas de poeira dançando no ar, criando uma atmosfera quase pacífica, que contrastava fortemente com o que estava prestes a acontecer. Quando ela atravessou a porta, as conversas não cessaram exatamente, mas mudaram de tom, de forma a deixar sua presença inconfundivelmente notada. Alguns oficiais levantaram os olhos por um instante, antes de voltar às conversas, mas a linguagem corporal deles havia mudado ombros, levemente virados, vozes baixadas apenas o suficiente para sugerir exclusão e não simples diálogo. Rebecca já havia vivenciado essa dinâmica antes, mas nunca de forma tão deliberada. "Olha só o que a ação afirmativa trouxe para cá", murmurou o sargento Kevin Rodrigues, em um tom suficientemente alto para atravessar a sala, sem parecer que estava se dirigindo a alguém em particular. Ao seu lado, o primeiro-tenente Marcus Webb balançou a cabeça com uma expressão de desapontamento teatral. $20 dizem que ela veio aqui para organizar eventos sociais da unidade e almoços de agradecimento aos cônjuges. O comentário pairou no ar como a fumaça de um cigarro barato. Rebecca manteve a compostura profissional sem demonstrar qualquer reação a palavras claramente projetadas para provocar uma resposta defensiva. Há muito tempo ela havia aprendido que explosões emocionais apenas confirmavam os preconceitos que os outros tinham sobre sua competência e adequação para cargos de liderança militar. Ela caminhou com propósito em direção à parte de trás da sala de instrução, onde os participantes costumavam se sentar. As cadeiras dobráveis estavam dispostas em fileiras ordenadas, com vários espaços vazios visíveis. No entanto, à medida que ela se aproximava, ninguém se movia para abrir espaço, ninguém gesticulava em direção aos assentos disponíveis, nem oferecia a cortesia militar básica normalmente exigida quando oficiais dividiam o mesmo ambiente profissional. Se o comando realmente quisesse capacidade operacional de verdade para esta missão, continuou. Outra voz vinda do meio da sala teriam enviado alguém com experiência real de campo, não uma cota de diversidade que obviamente está aqui só para sair bem nas fotografias promocionais. Rebecca permaneceu de pé mantendo a postura militar perfeita, com as mãos posicionadas atrás das costas, em descanso. Ela havia sido treinada em incontáveis horas de instrução militar a manter a dignidade sob pressão, e essa situação, por mais desconfortável que fosse, não justificava quebrar aquele treinamento. O escriturário de operações entrou carregando pastas de instrução e materiais de treinamento, distribuindo-os sistematicamente aos participantes já sentados, enquanto ignorava completamente a posição de Rebecca, como se ela fosse invisível ou irrelevante para os trabalhos.
Ninguém perguntou quem ela era ou a qual unidade pertencia. Ninguém demonstrou curiosidade sobre sua experiência ou qualificações. O desprezo sistemático era claramente deliberado e coordenado, projetado para estabelecer hierarquia e deixar absolutamente claro que sua presença era tolerada, mas não bem-vinda. O que tornava a situação particularmente desafiadora era a forma profissional com que estava sendo executada. Nenhuma confrontação direta, nenhuma violação óbvia de protocolo, nada que pudesse ser formalmente relatado como má conduta, apenas uma demonstração cuidadosamente orquestrada de exclusão, que a deixava de pé sozinha, enquanto todos os outros se acomodavam na rotina confortável de seus relacionamentos profissionais estabelecidos. O facilitador designado para o programa estava atrasado, deixando o grupo reunido sem supervisão oficial, nem agenda estruturada. Isso criava uma atmosfera em que a conversa casual e os comentários informais seguiam sem o controle que normalmente caracterizava as instruções militares oficiais. Rebecca se perguntou se o atraso era intencional, planejado para permitir que esse tipo de orientação informal estabelecesse as dinâmicas sociais antes do início formal das atividades. Alguém sabe de fato a que unidade ela pertence? Perguntou o tenente-coronel David Harrison, ou quais qualificações ela supostamente traz para este programa. Porque, do meu ponto de vista, isso parece apenas mais uma iniciativa de relações públicas do Pentágono, que prioriza a imagem em detrimento da prontidão operacional. Rebecca compreendia que não tinha obrigação de responder a perguntas que não fossem feitas com a devida cortesia militar ou com genuíno interesse profissional. Se quisessem informações sobre a sua experiência, poderiam solicitá-las pelos canais apropriados, em vez de esperar que ela justificasse a sua presença a pessoas que já tinham decidido que ela não pertencia àquele lugar. Mas enquanto mantinha sua postura silenciosa, observando oficiais que em breve seriam responsáveis por conduzir soldados em situações potencialmente letais, demonstrarem tamanha indiferença ao profissionalismo militar, Rebecca se lembrou de uma conversa que tivera com a sua ex-comandante apenas 3 semanas antes. A coronel Patricia Reeves havia alertado que essa designação poderia trazer desafios que nada tinham a ver com o desempenho real de suas funções. Alguns ambientes dissera: "A coronel exigem que você prove a si mesma, antes mesmo de reconhecerem que você está na sala. A questão não é se você é capaz de cumprir os requisitos técnicos. Nós duas sabemos que você é. A questão é se você conseguirá manter os seus padrões profissionais enquanto os outros descobrem que suas suposições estavam erradas." 20 minutos após o horário marcado, a porta da sala de instrução se abriu com um propósito autoritário. As conversas casuais cessaram imediatamente quando todos reconheceram a presença de comando que acabara de entrar naquele espaço. Embora nenhum deles tivesse ideia de como aquele momento iria transformar profundamente tudo o que acreditavam compreender sobre liderança, respeito e a verdadeira natureza da competência militar. O coronel James Patterson entrou na sala com a autoridade medida de quem carregava décadas de experiência militar. Alto de cabelos grisalhos e com uma postura forjada ao longo de anos de serviço, ele percorreu a sala com um olhar afiado, que nada deixava escapar. A atmosfera descontraída evaporou instantaneamente, à medida que cadeiras arrastavam no piso de linóleo e copos de café eram deixados de lado às pressas. "Senhores", e oficial começou o coronel Patterson com uma breve pausa, que reconhecia a presença de Rebecca, sem oferecer o tipo de boas-vindas calorosas que poderiam ter estabelecido um tom diferente para o que viria a seguir. "Vocês foram designados para conduzir uma revisão abrangente dos protocolos de estratégia de contingência da Operação Desert Shield. Isto não é trabalho teórico. Esses protocolos estão sendo implementados em operações reais no exterior." Murmúrios circularam pelo grupo reunido enquanto os oficiais trocavam olhares e tentavam processar a relevância do que estavam ouvindo. A Operação Desert Shield representava algumas das missões mais classificadas e taticamente desafiadoras das operações militares em curso. Vários oficiais endireitaram-se em suas cadeiras, percebendo de súbito que aquela designação
tinha um peso muito maior do que a rotação de treinamento rotineira que haviam esperado. As decisões operacionais finais continuou. O Coronel Patterson serão guiadas por alguém que possui experiência direta nas 3 últimas iterações deste perfil de missão específico. Alguém que compreende as realidades do terreno impossíveis de aprender em manuais táticos ou em instruções de sala de aula. O sargento Rodrigues inclinou-se para o tenente Webb, sussurrando ansioso. Qual de nós tem experiência na Desert Shield? O Thompson foi destacado para a região, mas pensei que ele estava em segurança de comboios, não no planejamento operacional. A dúvida espalhou-se pela sala enquanto os oficiais tentavam identificar quem entre eles possuía a experiência especializada que o coronel mencionava. Rebecca permaneceu imóvel em sua posição de pé, com a expressão inalterada. Mas qualquer um que observasse com atenção poderia ter notado a leve mudança em sua respiração, o ajuste quase imperceptível de sua postura, sinais de que ela se preparava para algo que os outros não haviam antecipado. O coronel Patterson voltou-se deliberadamente para o fundo da sala, dirigindo a sua atenção diretamente para a área onde Rebecca mantinha a sua posição profissional. O movimento foi lento, intencional e inequivocamente direcionado. Capitã Torres, disse ele com a voz clara e firme ecoando pela agora silenciosa sala de instrução. Seja tão gentil de assumir a posição principal de instrução à frente da sala. A reação foi imediata e elétrica. Todas as cabeças na sala giraram em direção a Rebecca com expressões que variavam de surpresa a descrença absoluta. O copo de café do sargento Rodrigues parou a meio caminho dos lábios suspenso no ar, enquanto ele processava o que acabara de ouvir. A boca do tenente Webb se abriu ligeiramente, depois se fechou sem produzir som algum. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de que isto esteja acontecendo, sussurrou Rodrigues ao colega, embora sua voz fosse perfeitamente audível no silêncio repentino. Rebecca caminhou calmamente até a frente da sala, as botas marcando um ritmo preciso, no chão reflexo de incontáveis horas de treinamento militar. Pegou o marcador do cavalete e começou a traçar cronogramas operacionais complexos no quadro branco, sem recorrer a notas gráficos ou materiais de referência. Operação Desert Shield. Fase 1. Começou com a voz calma e profissionalmente modulada. Exige o estabelecimento de bases avançadas em até 48 horas após a iniciação da missão. Os principais desafios incluem coordenação da cadeia de suprimentos em território hostil, segurança das comunicações em ambientes eletromagneticamente comprometidos e protocolos de evacuação médica para baixas que ocorram além do alcance padrão de helicópteros. A sua apresentação demonstrava uma familiaridade íntima com os detalhes operacionais que não poderiam ser aprendidos em aulas ou estudos teóricos. Ela discutia os desafios do terreno com a especificidade de alguém que havia realmente percorrido aquelas paisagens. Referia-se às limitações do equipamento com o conhecimento prático de quem já havia enfrentado situações em que essas limitações significavam a diferença entre a vida e a morte. O tenente-coronel Harrison inclinou-se para a frente, apesar do ceticismo inicial, reconhecendo em sua apresentação elementos que desafiavam todas as suposições que havia feito sobre a formação e as qualificações dela. A linguagem técnica era precisa, taticamente sofisticada e claramente derivada de experiência em primeira mão e não de estudo acadêmico. Fase 2. Coordenação, continuou Rebecca deslocando-se para uma nova seção do quadro branco. Exige atualizações de inteligência em tempo real, a partir de fontes que podem estar comprometidas ou ser pouco confiáveis. Os protocolos de tomada de decisão precisam considerar atrasos de comunicação de até 6 horas. As condições meteorológicas podem impedir o apoio aéreo por longos períodos, e os fatores de estresse psicológico influenciam o julgamento quando o pessoal já ultrapassou ciclos normais de rotação. Seus olhos não mostravam nenhuma reação emocional ao falar sobre zonas de baixas ou cenários de extração de alto risco. Sua voz permanecia firme durante toda a apresentação, mas carregava a certeza absoluta
de quem já havia tomado decisões de vida ou morte sob pressão e aprendido a conviver com as consequências dessas escolhas. A transformação na dinâmica da sala foi imediata e desconfortável. Oficiais que haviam passado a manhã descartando sua presença como simples iniciativa de diversidade, agora se viam diante de evidências de que ela possuía experiência operacional superior às próprias qualificações. As zombarias casuais e os comentários desdenhosos desapareceram completamente, substituídos pela atenção respeitosa que militares reservam para instruções que contêm informações necessárias para a própria sobrevivência profissional. Mas reconhecimento e aceitação eram duas coisas diferentes. Embora os oficiais reunidos já não pudessem questionar a competência técnica de Rebecca, as dinâmicas sociais não haviam mudado. Na verdade, a revelação de que ela possuía qualificações superiores parecia ter criado ainda mais tensão em vez de resolver o conflito de fundo. Durante o intervalo para o almoço, as conversas se agruparam em pequenos círculos de discussão urgente. Mas cessavam imediatamente quando Rebecca se aproximava. Ela se viu sentada sozinha no refeitório dos oficiais, cercada pelo ruído ambiente de colegas profissionais, que claramente processavam algo que não esperavam encontrar. Ela sabe do que fala, Rebecca. Ouviu o tenente Webb dizer a um grupo próximo à estação de bebidas. Mas isso não muda o fato de que toda essa situação parece teatro político. Uma mulher qualificada não prova nada sobre políticas de integração sistemática. O sargento Rodrigues assentiu com veemência. Exatamente. Encontraram uma exceção para desfilar como prova de que o sistema funciona. Enquanto isso, o resto de nós tem de fingir que isto é normal e sustentável, quando todos sabemos que é apenas para mostrar. Rebecca terminou sua refeição de forma metódica, mantendo a mesma rotina profissional que seguira ao longo de toda a sua carreira militar. Há muito tempo havia aprendido que competência era necessária, mas não suficiente para mudar as atitudes fundamentais das pessoas sobre quem deveria ou não ocupar posições de autoridade e responsabilidade. Naquela noite, enquanto se preparava para as atividades do dia seguinte, Rebecca refletiu sobre uma conversa que tivera com a sua mentora, a coronel Patricia Reeves, pouco antes de aceitar aquela designação. A parte mais difícil, havia avisado Reeves, não é provar que você pode fazer o trabalho. A parte mais difícil é continuar a fazê-lo de forma profissional, enquanto os outros decidem se vão permitir que você o faça. O dia seguinte traria novos desafios, e Rebecca tinha a nítida sensação de que sua competência técnica não havia resolvido nenhum dos problemas fundamentais que enfrentava. Na verdade, havia criado novos que testariam sua resiliência profissional, de maneiras que nem mesmo as missões de combate haviam exigido. A segunda semana do Instituto de Liderança começou com um anúncio que mudaria fundamentalmente a dinâmica que Rebecca vinha navegando com tanto cuidado. O coronel Patterson entrou na sala de instrução carregando uma pasta espessa de documentos classificados e trazendo no rosto a expressão de quem estava prestes a anunciar notícias que desafiariam a todos os presentes. Senhoras e senhores, começou ele em um tom mais sério do que o da semana anterior, recebemos informações atualizadas sobre as operações atuais da Desert Shield. Os cenários táticos que vocês irão revisar não são exercícios hipotéticos. São perfis de missões ativas implementados neste momento por unidades atualmente destacadas em locais classificados no exterior. O peso da revelação pairou sobre a sala como um cobertor pesado. Vários oficiais trocaram olhares que transmitiam ao mesmo tempo entusiasmo e nervosismo por estarem lidando com inteligência operacional real e não com cenários de treinamento criados para fins educativos. Além disso, continuou o coronel Patterson, o comando determinou que este ciclo de treinamento concluirá com relatórios formais de avaliação que passarão a integrar permanentemente os vossos registros pessoais. O desempenho de cada um durante os próximos 7 dias influenciará a elegibilidade para futuras designações de comando conjunto e para posições em operações especializadas. Rebecca sentiu o aperto familiar no peito que acompanhava situações de alto risco, mas sua expressão permaneceu profissionalmente neutra. Ao redor da sala,
ela podia ver outros oficiais processando as implicações do que haviam acabado de ouvir. Aquilo já não era desenvolvimento profissional rotineiro. Era uma avaliação com impacto direto na carreira sob condições que testariam a capacidade de cada um de atuar sob pressão. O tenente-coronel Harrison levantou a mão. Senhor, os critérios de avaliação incluirão o desempenho individual em análises classificadas ou os relatórios se concentrarão na eficácia colaborativa da equipe. A pergunta era taticamente astuta, e Rebecca reconheceu imediatamente como uma tentativa de determinar se o sucesso seria medido de forma individual ou coletiva. Em cenários de avaliação baseados em equipe, o desempenho superior de uma única pessoa poderia ser minimizado ou até prejudicado por dinâmicas de grupo que impedissem a colaboração eficaz. Ambos respondeu o coronel Patterson sem se alongar, embora o leve sorriso sugerisse que ele compreendia perfeitamente porque a pergunta havia sido feita. Durante a pausa da manhã, Rebecca ouviu uma conversa que confirmou suas suspeitas sobre a forma como a dinâmica da avaliação estava sendo interpretada por seus colegas. O sargento Rodrigues falava em voz baixa a um grupo de 3 outros suboficiais junto à estação de café. Olhem, todos nós vimos a apresentação técnica dela na semana passada. Ela obviamente conhece os detalhes operacionais. Mas liderança militar não se resume à competência técnica individual. É sobre construir consenso, gerenciar dinâmicas de equipe e criar soluções colaborativas. Algumas pessoas têm naturalmente mais facilidade nesse tipo de coordenação interpessoal. O tenente Webb assentiu pensativo. Exato. E sejamos francos sobre a dinâmica desta avaliação. Se o comando superior procura evidências de que as políticas de integração estão funcionando, eles vão valorizar o desempenho dela mais do que o nosso. Ela não precisa ser melhor do que nós. Só precisa ser suficientemente boa para sustentar a narrativa que querem contar. A implicação era clara e devastadora do ponto de vista profissional. Mesmo que Rebecca tivesse um desempenho excepcional, seu sucesso seria atribuído a viés institucional e não à sua competência individual. E se tivesse um desempenho fraco, isso apenas confirmaria as suposições originais sobre as suas qualificações. A sessão de treinamento da manhã envolveu análise em pequenos grupos de cenários táticos, em que equipes de 3 ou 4 oficiais recebiam desafios operacionais específicos para resolver de forma colaborativa. Rebecca foi designada para um grupo com o tenente Webb, o sargento Rodrigues e o capitão Michael Thompson, justamente os 3 indivíduos que haviam sido mais vocais em seu ceticismo sobre a presença dela no programa. O cenário atribuído envolvia coordenar procedimentos de evacuação médica para pessoal ferido em território hostil, onde a extração aérea padrão não era viável devido às condições meteorológicas e às capacidades de defesa aérea inimigas. Era exatamente o tipo de problema complexo e multivariável que exigia tanto expertise técnica quanto habilidades de resolução colaborativa. Rebecca começou a delinear soluções potenciais com base em sua experiência operacional, mas percebeu-se repetidamente interrompida por perguntas que pareciam mais destinadas a desafiar sua lógica do que a compreender suas recomendações. Esse cronograma de extração pressupõe condições meteorológicas perfeitas, interveio o tenente Webb. O que acontece quando tempestades de areia estendem a janela além das 48 horas projetadas? Evacuação por comboio terrestre, através de território hostil. Respondeu Rebecca seguindo os protocolos estabelecidos para transporte médico sob contato inimigo. As equipes estabelecem perímetros defensivos em pontos previamente definidos, mantendo comunicação com os elementos de coordenação de extração. E se o equipamento de comunicação falhar, acrescentou imediatamente o sargento Rodrigues. Todo o seu plano depende de coordenação em tempo real, que pode não ser viável em condições de combate reais. Rebecca reconheceu a dinâmica que estava se formando. Cada solução que ela propunha era submetida a complicações hipotéticas cada vez mais elaboradas tecnicamente possíveis, mas operacionalmente improváveis.
Enquanto isso, soluções alternativas propostas pelos colegas eram aceitas sem o mesmo escrutínio. Talvez, sugeriu o capitão Thompson, devêssemos focar em abordagens mais convencionais, que não dependam de experiência operacional especializada, algo que pode não estar disponível em situações padrão de destacamento. A implicação era inconfundível. As recomendações de Rebecca estavam sendo descartadas não por falhas técnicas, mas por serem baseadas em experiência considerada demasiado especializada para ser aplicável na prática. Na hora do almoço, Rebecca voltou a sentar-se sozinha, mas desta vez percebeu algo diferente. A capitã Jennifer Martinez, uma das poucas oficiais que não haviam participado dos comentários desdenhosos na primeira semana, aproximou-se de sua mesa carregando a própria bandeja de refeição. "Se importa que eu me sente aqui?", perguntou Martinez, embora o tom indicasse mais cortesia do que dúvida real. "Claro", respondeu Rebecca, genuinamente grata pelo contato social. Martinez sentou-se e falou em voz baixa o suficiente para que a conversa não fosse ouvida pelas mesas próximas. "Queria que soubesse que alguns de nós temos observado o que está acontecendo aqui. Não é tão invisível quanto eles pensam." Rebecca ergueu os olhos da refeição incerta de como responder ao que soava como uma oferta de apoio, mas que também poderia ser uma armadilha. "Estou há 12 anos nas Forças Armadas", continuou Martinez, "e já vi essa dinâmica antes. É suficientemente profissional para não poder ser formalmente denunciada, mas sistemática o bastante para ser claramente coordenada. A forma como empilharam perguntas no trabalho em grupo desta manhã não foi acidental. A validação era ao mesmo tempo bem-vinda e preocupante." Rebecca ficou grata por ter suas observações confirmadas por outra pessoa, mas o reconhecimento de Martinez sobre o padrão sugeria que a situação era mais evidente do que ela gostaria. "O que recomendaria?", perguntou Rebecca com cautela. Martinez sorriu de forma sombria. "Documente tudo. Horários, testemunhas, comentários específicos. Não porque vá apresentar uma queixa, mas porque precisa se proteger caso isso escale. E acredite, pelo que já vi até agora, vai escalar." Naquela noite, Rebecca voltou aos seus aposentos, sentindo-se mais isolada do que em sua primeira missão no exterior. Os desafios técnicos do programa de treinamento estavam bem dentro de suas capacidades, mas as dinâmicas sociais criavam obstáculos que nada tinham a ver com competência militar, e sim com política pessoal, sobre a qual ela não tinha qualquer controle. Ela pegou um caderno e começou a documentar os incidentes específicos que Martinez recomendara que acompanhasse. Perguntava-se, porém, se criar esse registro acabaria ajudando sua causa ou apenas fornecendo evidências de problemas que o comando superior preferiria ignorar. O dia seguinte traria novos desafios, e Rebecca tinha a desconfortável sensação de que seu desempenho real estava se tornando cada vez mais irrelevante para a forma como a situação acabaria sendo resolvida. A crise surgiu na manhã de quinta-feira, durante o que deveria ter sido um exercício rotineiro de planejamento tático. Rebecca chegou à sala de instruções cedo como sempre e encontrou o coronel Patterson revisando documentos classificados com uma expressão que sugeria que algo significativo havia acontecido durante a noite. "Mudança de planos", anunciou, enquanto os oficiais se acomodavam em seus lugares. "Recebemos atualizações prioritárias de inteligência sobre operações ativas da Desert Shield. 2 das nossas bases avançadas enfrentaram situações táticas que espelham diretamente os cenários que vocês têm analisado. As recomendações da sessão de hoje serão encaminhadas a comandantes operacionais dentro de 48 horas. As implicações atingiram a sala como uma força física. Não eram mais exercícios de treinamento. Estavam contribuindo para o planejamento de missões reais que afetariam soldados em combate ativo. Rebecca sentiu a familiar onda de adrenalina que acompanhava responsabilidades operacionais de alto risco, mas, ao redor da sala, percebeu outros oficiais processando a pressão de forma diferente. Além disso, continuou o coronel Patterson, a sessão de hoje será observada por pessoal de comando superior, que avalia a eficácia deste programa de treinamento para futura implementação em outras instalações de comando conjunto.
O sargento Rodrigues mexeu-se desconfortável em sua cadeira. O maxilar do tenente Webb se contraiu visivelmente. O capitão Thompson começou a organizar seu material com uma energia nervosa que sugeria estar sentindo uma pressão que não havia antecipado. O cenário da manhã envolvia coordenar a resposta de múltiplas unidades a uma base avançada que havia sido submetida a ataque inimigo sustentado, enquanto simultaneamente lidavam com pessoal ferido que exigia evacuação médica imediata. Era exatamente o tipo de crise complexa e sensível, ao tempo que separava os oficiais competentes dos excepcionais. Rebecca foi designada para liderar a equipe de resposta tática com seus colegas da semana anterior, servindo como comandantes de unidade responsáveis por implementar suas diretrizes operacionais. Em circunstâncias normais, aquilo teria sido um exercício direto de liderança militar e resolução colaborativa de problemas. Mas à medida que Rebecca começou a delinear sua estratégia de resposta, encontrou resistência que ia muito além de desacordo profissional ou discussão tática. Questiono se essa abordagem considera adequadamente os fatores de estresse psicológico que afetam o pessoal que esteve sob contato inimigo sustentado por longos períodos, e interrompeu o tenente Webb com um tom que sugeria desafio pessoal mais do que indagação profissional. O protocolo padrão já contempla reações ao estresse de combate, respondeu Rebecca de forma equilibrada. O pessoal médico é treinado para avaliar a estabilidade psicológica como parte dos procedimentos de triagem e as prioridades de evacuação são ajustadas de acordo. Mas a sua linha do tempo presume desempenho ótimo de pessoal que pode estar comprometido por fadiga, medo ou prejuízo na tomada de decisões, acrescentou imediatamente o sargento Rodrigues. Essas suposições parecem irreais dadas as realidades operacionais descritas no cenário. Rebecca reconheceu que estava sendo submetida à mesma estratégia de questionamento sistemático que havia caracterizado o trabalho em grupo do dia anterior, mas agora amplificada pela pressão da observação formal e pela consciência de que suas recomendações influenciariam operações militares reais. Mais preocupante ainda era perceber que seus colegas priorizavam minar sua liderança em vez de desenvolver soluções táticas eficazes. Os desafios não eram elaborados para aprimorar o plano operacional, mas para demonstrar que sua liderança era questionável e que seu processo decisório tinha falhas. Talvez sugeriu o capitão Thompson. Devêssemos considerar estruturas de comando alternativas que distribuam a autoridade de decisão de forma mais ampla entre a liderança das unidades, em vez de concentrá-la em um único indivíduo que pode não ter compreensão abrangente de todas as variáveis operacionais. A sugestão era tecnicamente razoável, mas taticamente desastrosa. A eficácia militar em situações de crise dependia de autoridade clara de comando e de tomada rápida de decisões, não de um consenso baseado em comitês que apenas atrasaria o tempo de resposta. Durante emergências que ameaçavam vidas, Rebecca encontrou-se em uma posição impossível. Se defendesse sua autoridade de comando, pareceria relutante em colaborar ou considerar perspectivas alternativas. Se aceitasse uma estrutura de comando distribuída, estaria abandonando princípios fundamentais de liderança militar, essenciais para o sucesso operacional. Os oficiais superiores que observavam tomavam notas durante toda a sessão, e Rebecca podia ver que trocavam olhares que sugeriam estarem testemunhando dinâmicas que iam além de simples discussões de exercícios de treinamento. No intervalo para o almoço, a capitã Martinez aproximou-se novamente de Rebecca, mas desta vez, sua expressão carregava preocupação, em vez de curiosidade solidária. Eles estão a sabotar você, disse Martinez sem rodeios. A sessão desta manhã não foi desacordo profissional. Foi resistência coordenada projetada para fazê-la parecer incompetente diante da observação do comando superior. Rebecca já havia chegado à mesma conclusão, mas ouvi-la declarada de forma tão direta foi ao mesmo tempo validante e profundamente perturbador. O que recomendaria? Perguntou Rebecca. Lute, respondeu Martinez com firmeza, mas não lute contra eles. Lute pela missão. Concentre-se na eficácia operacional
e deixe que o comportamento deles fale por si mesmo. O comando superior não é estúpido. Eles conseguem reconhecer a diferença entre discussão tática legítima e política pessoal. A sessão da tarde se concentraria em apresentar recomendações finais aos oficiais superiores, observadores com cada líder de equipe, obrigado a defender suas decisões táticas sob questionamento formal. Rebecca compreendia que essa apresentação provavelmente determinaria não apenas sua avaliação naquele programa de treinamento, mas também sua futura elegibilidade para posições de comando conjunto e designações em operações especializadas. Naquela noite, passou horas revisando sua análise operacional e preparando-se para perguntas que testariam tanto sua competência técnica quanto sua capacidade de manter a compostura profissional sob questionamento hostil. Ela já havia enfrentado fogo inimigo em missões de combate, mas de alguma forma, aquilo lhe parecia mais ameaçador pessoalmente, porque os ataques vinham de pessoas que deveriam ser suas colegas de profissão. Enquanto se preparava para o que provavelmente seria a apresentação mais desafiadora de sua carreira militar, Rebecca refletiu sobre algo que seu primeiro comandante lhe dissera durante o treinamento básico. As Forças Armadas testarão sua coragem física em situações de combate, mas testarão sua coragem moral todos os dias. O segundo teste é geralmente mais difícil do que o primeiro. O dia seguinte determinaria se 8 anos de serviço militar e competência operacional comprovada seriam suficientes para superar a política profissional. Não tinha nada a ver com seu desempenho real, e sim com as suposições de outras pessoas sobre quem deveria ocupar posições de liderança militar. As apostas não poderiam ser mais altas, e Rebecca teve a incômoda percepção de que seu sucesso ou fracasso individual seria interpretado como evidência a favor ou contra políticas de integração que afetavam muito mais gente além dela. A manhã de sexta-feira chegou com um desenvolvimento inesperado que mudaria tudo o que Rebecca pensava compreender sobre sua situação. O coronel Patterson entrou na sala de instruções acompanhado pela general de brigada Catherine Reynolds, cuja presença elevou imediatamente a formalidade e a importância do que todos tinham assumido ser a conclusão de um programa de treinamento rotineiro. Senhoras e senhores, começou o coronel Patterson, a general Reynolds conduzirá pessoalmente as avaliações finais, em vez de revisar relatórios escritos. Cada líder de equipe apresentará suas recomendações táticas diretamente ao comando em nível geral para avaliação e possível implementação em operações ativas. O anúncio gerou uma tensão visível entre os oficiais reunidos. Apresentar-se diante de comando em nível de general significava que o desempenho seria avaliado nos mais altos escalões de liderança militar, com implicações que iam muito além do avanço individual na carreira, chegando a decisões institucionais sobre a eficácia do treinamento de comando conjunto. Rebecca sentiu a calma familiar que vinha em situações de alta pressão, nas quais preparação e competência acabavam determinando os resultados. Ao redor da sala, no entanto, ela via outros oficiais processando a pressão de forma diferente. O sargento Rodrigues reorganizava nervosamente seus materiais de apresentação. As mãos do tenente Webb tremiam levemente, sugerindo níveis de estresse além da ansiedade normal de desempenho. Capitã Torres disse a general Reynolds, sua voz carregando a autoridade de décadas de liderança militar, a senhora apresentará primeiro. Sei que a sua equipe foi designada para o cenário da base avançada sob ataque com múltiplas exigências de evacuação médica. Rebecca avançou para a frente da sala de instruções e iniciou sua apresentação com a mesma competência profissional que havia caracterizado seu desempenho ao longo das 2 semanas anteriores. Ela delineou cronogramas de resposta tática, prioridades de alocação de recursos e protocolos de gestão de riscos com a precisão que vinha da experiência operacional e não de treinamento teórico. As prioridades de evacuação médica, explicou, são determinadas por protocolos de triagem que equilibram a gravidade do ferimento com a viabilidade da extração. O pessoal com ferimentos críticos mas estabilizáveis recebe prioridade sobre aqueles cuja condição exige intervenção cirúrgica imediata
que não está disponível em situações de destacamento avançado. A General Reynolds assentiu fazendo anotações que sugeriam que avaliava não apenas o conteúdo técnico, mas o processo de tomada de decisão por trás das recomendações de Rebecca. Quais contingências preparou para falhas de comunicação durante operações de extração prolongadas? Perguntou a General Reynolds. Os protocolos de comunicação de reserva incluem estações de retransmissão pré-posicionadas em coordenadas predeterminadas, procedimentos de sinais visuais para a coordenação de apoio aéreo e atualizações de inteligência por pontos de entrega a cada 48 horas, respondeu Rebecca sem hesitar. A resposta demonstrava familiaridade com realidades operacionais que não podiam ser aprendidas em sala de aula. A expressão da General Reynolds sugeria reconhecimento de uma expertise que superava as expectativas típicas de um programa de treinamento. E se as condições meteorológicas impedirem a extração por helicóptero, por períodos prolongados além dos prazos projetados, evacuação por comboio terrestre através de território hostil, utilizando veículos blindados de transporte médico com elementos de escolta de infantaria, respondeu Rebecca. As equipes estabelecem perímetros defensivos em pontos previamente determinados, mantendo o monitoramento médico contínuo do pessoal ferido em estado crítico. A General Reynolds prosseguiu com suas perguntas por mais 10 minutos, testando as recomendações de Rebecca, com cenários projetados para avaliar tanto o conhecimento técnico quanto o julgamento sob pressão. Cada resposta demonstrava familiaridade íntima com desafios operacionais adquiridos por experiência direta, e não por estudo acadêmico. Quando Rebecca concluiu sua apresentação, a General Reynolds voltou-se para os outros membros da equipe que haviam sido designados para implementar as diretrizes táticas dela. Tenente Webb, descreva sua avaliação das decisões de comando da Capitã Torres e a estratégia de implementação de sua equipe. Webb levantou-se lentamente e seu nervosismo ficou ainda mais visível agora que estava sob o escrutínio direto de uma general. Bem, senhora, tivemos algumas preocupações sobre se o cronograma proposto considerava adequadamente os fatores de estresse psicológico que afetam o pessoal sob contato inimigo sustentado. Elabore essas preocupações, pediu a General Reynolds, com um tom que sugeria querer detalhes específicos e não observações gerais. O plano presume desempenho ótimo de soldados que podem estar comprometidos por fadiga ou prejuízo na tomada de decisões, continuou Webb, embora sua explicação carecesse da precisão que caracterizara a apresentação de Rebecca. Achamos que abordagens alternativas poderiam ser mais realistas, dadas as dificuldades operacionais descritas no cenário. A General Reynolds fez anotações. Depois ergueu o olhar com uma expressão que sugeria estar processando mais informações do que as palavras de Webb haviam transmitido. Quais abordagens alternativas sua equipe recomendou? Houve uma longa pausa antes que Webb respondesse, e Rebecca percebeu que seus colegas tinham gasto tanta energia questionando suas recomendações que não haviam desenvolvido alternativas coerentes por conta própria. Discutimos estruturas de comando distribuído que espalhariam a autoridade de decisão de forma mais ampla entre a liderança das unidades, disse Webb finalmente, embora sua voz carregasse incerteza em vez de confiança. Em situações de crise que exigem resposta tática imediata, perguntou a General Reynolds, arqueando ligeiramente as sobrancelhas em um gesto que sugeria ceticismo profissional. O questionamento prosseguiu com o sargento Rodrigues e o capitão Thompson, ambos lutando para articular alternativas táticas específicas ou defender seus desafios às recomendações de Rebecca. Sob o escrutínio em nível de general, a resistência deles parecia menos um desacordo profissional e mais uma obstrução coordenada sem base substantiva. No intervalo para o almoço, Rebecca notou uma mudança significativa na dinâmica social ao seu redor. Vários oficiais que haviam mantido distância profissional durante as 2 semanas anteriores agora se aproximavam para conversar, sugerindo respeito e curiosidade sobre sua experiência. Senhora, disse o capitão David Anderson, um oficial com quem Rebecca mal havia falado durante o programa.
Se me permite perguntar que experiência operacional a preparou para este nível de planejamento tático. Rebecca apreciou o tom respeitoso e o interesse genuinamente profissional, em nítido contraste com o questionamento hostil que vinha recebendo de seus colegas de equipe. 2 missões de combate, respondeu simplesmente 18 meses, coordenando evacuações médicas em território hostil, onde os protocolos de extração aérea não eram viáveis, devido à atividade inimiga e aos desafios do terreno. A informação espalhou-se pelas conversas informais durante o resto do intervalo, gerando o tipo de troca de informações que Rebecca esperava que tivesse ocorrido naturalmente na primeira semana do programa. Ela acumulou mais horas de voo coordenando evacuações médicas do que a maioria dos pilotos durante ciclos inteiros de destacamento, ouviu um oficial explicar a outro. Os cenários táticos que temos analisado não são teóricos. Para ela, são baseados em missões que realmente planejou e executou, o que explica por que suas apresentações são diferentes dos manuais de treinamento, respondeu o colega. Ela não está recitando procedimentos decorados. Está descrevendo protocolos que desenvolveu por necessidade operacional. Naquela tarde, a General Reynolds conduziu entrevistas individuais com cada oficial participante, embora o propósito e o escopo dessas conversas não tenham sido anunciados ao grupo. A entrevista de Rebecca durou quase 40 minutos e abrangeu tópicos que iam desde sua experiência operacional até sua avaliação sobre a eficácia do treinamento de comando conjunto. Capitã Torres, disse a General Reynolds já perto da conclusão da conversa. Qual foi a sua impressão geral sobre as dinâmicas de colaboração durante este programa de treinamento? A pergunta fora cuidadosamente formulada, claramente projetada para dar a Rebecca a oportunidade de abordar os desafios profissionais que vinha enfrentando sem acusar diretamente os colegas de má conduta. Rebecca considerou a resposta com cuidado, entendendo que sua resposta influenciaria não apenas a sua própria avaliação, mas potencialmente a apreciação da eficácia de todo o programa de treinamento. Senhora, acredito que este programa foi valioso para demonstrar a importância de manter padrões profissionais, independentemente de dinâmicas sociais ou de política pessoal. A eficácia militar depende de priorizar o sucesso operacional, acima de preferências individuais ou de suposições pré-concebidas sobre capacidades de liderança. A General Reynolds assentiu pensativa, fazendo anotações que sugeriam que a resposta de Rebecca fornecera informações capazes de influenciar sua avaliação final dos resultados do programa de treinamento e suas recomendações para futuras implementações. Naquela noite, Rebecca refletiu sobre os acontecimentos do dia com um otimismo cauteloso. A resistência sistemática que vinha enfrentando tornara-se visível sob o escrutínio de nível general, enquanto a sua própria competência profissional havia sido validada por meio de uma avaliação formal, que não podia ser descartada como viés institucional ou teatro político. O dia seguinte traria as conclusões finais do programa, mas Rebecca tinha a sensação crescente de que a verdadeira avaliação já havia sido realizada e que os resultados poderiam surpreender a todos os envolvidos, inclusive ela própria. Na manhã de sábado, o ambiente era de expectativa nervosa, enquanto o programa do Instituto de Liderança se aproximava de sua conclusão formal. Os oficiais reuniram-se na sala principal de instruções, usando uniformes de gala em vez dos trajes de serviço padrão, sinal de que os procedimentos finais teriam um significado cerimonial que ultrapassava a simples conclusão de um programa de treinamento. Rebecca chegou cedo como sempre, mas encontrou-se recebida com acenos e cumprimentos respeitosos de colegas que haviam mantido distância profissional ao longo das 2 semanas anteriores. As dinâmicas sociais haviam mudado drasticamente desde as sessões de avaliação da General Reynolds, embora as tensões fundamentais ainda não tivessem sido plenamente resolvidas. O coronel Patterson entrou na sala de instruções acompanhado pela General Reynolds e por 2 outros oficiais superiores, cuja presença sugeria que os procedimentos daquele dia teriam implicações que ultrapassavam as avaliações individuais de desempenho, alcançando decisões institucionais sobre a eficácia do treinamento de comando conjunto.
Senhoras e senhores, começou a General Reynolds. Este programa de treinamento proporcionou percepções valiosas tanto sobre capacidades de planejamento tático, quanto sobre dinâmicas de liderança colaborativa. O desempenho individual e coletivo de vocês influenciará a implementação de programas semelhantes em múltiplas instalações de comando conjunto. Ela fez uma pausa, permitindo que o peso de sua declaração fosse absorvido pelos oficiais reunidos. Rebecca pôde ver vários colegas se remexendo desconfortáveis em suas cadeiras, aparentemente entendendo pela primeira vez que seu comportamento nas últimas 2 semanas havia estado sob mais escrutínio do que imaginavam. No entanto, continuou a General Reynolds antes de discutir as avaliações individuais. Quero abordar algumas dinâmicas preocupantes que foram observadas ao longo deste ciclo de treinamento. A eficácia militar depende de colaboração profissional baseada em competência e capacidade operacional, e não em suposições pessoais ou preferências sociais. A declaração foi diplomaticamente formulada, mas inconfundivelmente direcionada. Rebecca sentiu uma mistura de vindicação e apreensão ao perceber que a resistência sistemática que experimentara estava prestes a ser abordada nos mais altos níveis de autoridade de comando. Tenente Webb, disse a General Reynolds, voltando sua atenção para o oficial, que havia sido o mais vocal em contestar as recomendações táticas de Rebecca. Explique, por favor, a sua avaliação sobre as qualificações da Capitã Torres para liderar exercícios de planejamento tático. Webb levantou-se lentamente, seu nervosismo agora ainda mais evidente sob o escrutínio direto de múltiplos oficiais em nível de general. Senhora, não tenho preocupações específicas sobre o conhecimento técnico ou as capacidades de planejamento operacional da Capitã Torres. No entanto, durante os exercícios colaborativos, o senhor questionou consistentemente as recomendações dela com cenários hipotéticos que não foram aplicados às propostas de outros membros da equipe, observou a General Reynolds. Pode explicar o raciocínio por trás desse escrutínio seletivo? A pergunta pairou no ar, como a fumaça de um cigarro barato. O rosto de Webb corou ligeiramente quando percebeu que seu comportamento fora mais transparente do que imaginara. Senhora, eu estava tentando garantir uma análise completa de todas as variáveis operacionais, questionando apenas as recomendações da oficial feminina enquanto aceitava propostas semelhantes de colegas masculinos sem o mesmo nível de escrutínio, perguntou a General Reynolds, mantendo um tom profissionalmente neutro, mas deixando claro o padrão de forma inconfundível. Rebecca observou enquanto Webb lutava para formular uma resposta que justificasse um comportamento que parecia cada vez mais indefensável sob exame formal. Ao redor da sala, outros oficiais processavam a realização de que a própria conduta deles provavelmente também estava sendo avaliada sob a mesma lente analítica. Sargento Rodrigues, continuou a General Reynolds, descreva por favor a sua avaliação inicial sobre a Capitã Torres quando ela chegou a este programa de treinamento. Rodrigues levantou-se a contragosto, aparentemente ciente de que sua resposta confirmaria ou contradiria declarações feitas durante as entrevistas individuais de avaliação. Senhora, manifestei preocupações sobre se ela possuía experiência operacional adequada para responsabilidades de planejamento tático avançado, apesar de não ter nenhuma informação sobre seu histórico, qualificações ou experiências de destacamento. Avaliou sem dados concretos? Perguntou a General Reynolds. Sim, senhora. Admitiu Rodrigues com a voz carregando a resignação de quem reconhecia que suas suposições haviam sido infundadas e profissionalmente inadequadas. A General Reynolds voltou-se para suas anotações e, em seguida, olhou novamente para o grupo reunido com uma expressão que sugeria estar prestes a revelar informações que mudariam fundamentalmente a forma como todos entendiam a situação em que haviam participado. Para registro, anunciou a Capitã Torres, completou 2 missões de combate em zonas de operações classificadas, registrou mais de 400 horas de coordenação de evacuação médica sob fogo inimigo
e recebeu uma condecoração por liderança tática em situações de crise que resultaram em 0 baixas evitáveis ao longo de 18 meses de operações ativas. A revelação atingiu a sala como uma força física. Rebecca manteve a compostura profissional, mas podia perceber o impacto da informação em colegas que haviam passado 2 semanas questionando suas qualificações com base em suposições e não em fatos. Além disso, prosseguiu a General Reynolds, a Capitã Torres atuou como consultora de planejamento tático para os protocolos da Operação Desert Shield, que estão sendo atualmente implementados por unidades destacadas em campo. Os cenários que vocês analisaram durante este programa de treinamento foram baseados em suas recomendações operacionais e procedimentos testados em campo. O rosto do sargento Rodrigues empalideceu ao processar as implicações do que acabara de ouvir. O tenente Webb manteve os olhos fixos nas próprias mãos, aparentemente incapaz de encarar a General Reynolds ou Rebecca. Ao redor da sala, outros oficiais experimentavam diferentes graus de constrangimento profissional, ao perceberem o quanto haviam julgado mal a situação. O objetivo deste programa de treinamento, explicou a General Reynolds, não era apenas avaliar as capacidades individuais de planejamento tático, mas também examinar as dinâmicas de liderança colaborativa quando as equipes incluem oficiais cujas qualificações e experiências podem não ser imediatamente evidentes por avaliação visual ou interações sociais iniciais. Rebecca compreendeu então que havia participado de algo mais complexo do que um simples treinamento de comando conjunto. Sua presença não fora coincidência nem simbolismo. Havia sido deliberadamente projetada para testar se militares experientes seriam capazes de manter padrões profissionais quando suas suposições fossem desafiadas pela realidade. Capitão Thompson disse a General Reynolds, dirigindo-se ao oficial que havia sugerido estruturas de comando distribuídas como alternativas às recomendações táticas de Rebecca. Explique como a sua proposta de tomada de decisão colaborativa funcionaria em situações de crise sensíveis, ao tempo que exigem resposta tática imediata. Thompson levantou-se lentamente, claramente consciente de que estava sendo chamado a defender sugestões que haviam sido formuladas mais para minar a autoridade de Rebecca do que para melhorar a eficácia operacional. Senhora, reconheço que a abordagem distribuída pode não ser a mais adequada para situações de crise que exigem resposta rápida. No entanto, o senhor a recomendou especificamente para contrapor a estrutura de comando da Capitã Torres, apesar da expertise dela justamente no tipo de cenários de crise que estavam a analisar, observou a General Reynolds. A desconstrução sistemática do comportamento dos colegas era profissional minuciosa e devastadora. Rebecca sentiu algo inesperado, não satisfação com o desconforto deles, mas decepção pelo fato de oficiais militares profissionais terem permitido que suposições pessoais sobrepusessem o compromisso com a excelência operacional. Este programa de treinamento revelou preocupações significativas sobre dinâmicas colaborativas que podem comprometer a eficácia militar em situações de comando conjunto, anunciou a General Reynolds. Os relatórios individuais de avaliação refletirão tanto a competência em planejamento tático quanto as capacidades de colaboração profissional. Ela fez uma pausa, permitindo que as implicações fossem absorvidas por oficiais que começavam a perceber que seu comportamento durante as últimas 2 semanas teria consequências de carreira que iam muito além daquele programa de treinamento. Capitã Martinez disse a General Reynolds, reconhecendo a oficial que oferecera apoio a Rebecca nos períodos mais difíceis do programa. Na sua avaliação, o senhor destacou dinâmicas preocupantes que afetaram a eficácia da equipe. Por favor, elabore as suas observações. Martinez levantou-se com confiança evidente, sua postura sugerindo que antecipara esse momento, e havia se preparado para ele. Senhora, observei questionamentos sistemáticos às recomendações da Capitã Torres, que não eram aplicados a outros membros da equipe isolamento social, que parecia coordenado em vez de coincidente e resistência à sua liderança baseada em suposições pessoais, e não em avaliação profissional. E como essas dinâmicas afetaram a eficácia do planejamento operacional.
perguntou a General Reynolds. Elas comprometeram o sucesso da missão, senhora, respondeu Martinez com firmeza. Tempo e energia que deveriam ter sido dedicados à resolução de problemas táticos foram desviados para gerir conflitos interpessoais, sem qualquer justificativa operacional. A declaração cristalizou tudo o que havia de errado com as dinâmicas colaborativas ao longo do programa de treinamento. A eficácia militar dependia de equipes trabalhando juntas para resolver problemas complexos sob pressão, e não de indivíduos utilizando ambientes profissionais para demonstrar preconceitos pessoais ou preferências sociais. A General Reynolds fez as anotações finais e, em seguida, ergueu o olhar com uma expressão que sugeria que a fase formal de avaliação estava se encerrando e que as recomendações estavam sendo finalizadas. Os relatórios de avaliação individual serão encaminhados aos seus comandantes dentro de 72 horas, anunciou. Além disso, recomendações sobre futuros protocolos de treinamento de comando conjunto serão submetidas ao comando superior, com base nas observações deste ciclo de programa. Rebecca compreendeu que a resistência sistemática que havia enfrentado agora faria parte de um registro oficial que influenciaria decisões de política sobre treinamento de liderança militar e eficácia de integração. Sua vindicação pessoal era satisfatória, mas as implicações mais amplas para a mudança institucional poderiam revelar-se mais significativas do que o avanço de sua carreira individual. Quando a sessão formal terminou e os oficiais começaram a reunir seus materiais, Rebecca percebeu que vários colegas tentavam aproximar-se dela com o que pareciam ser desculpas ou explicações para seu comportamento nas últimas 2 semanas. Mas antes que essas conversas pudessem se desenvolver, a porta da sala de instruções se abriu num momento inesperado que transformaria toda a situação em algo muito mais significativo do que prestação de contas individual ou experiências de aprendizado profissional. A porta se abriu para revelar uma figura cuja presença eliminaria quaisquer dúvidas restantes sobre respeito à autoridade e reconhecimento profissional. A general de 4 estrelas. Patricia Morrison entrou sem aviso prévio, sem escolta de segurança ou aparato cerimonial que normalmente acompanhava visitas de liderança militar de tão alto escalão. A General Morrison movia-se com a autoridade silenciosa de quem servira durante décadas nos mais altos níveis do comando militar. Seus cabelos grisalhos estavam presos no estilo regulamentar. O uniforme exibia condecorações de serviços em conflitos que abrangiam 3 décadas e sua postura imediatamente impunha o tipo de atenção que não podia ser fabricada ou delegada. Toda a sala entrou em posição de sentido, com precisão sincronizada, reflexo de anos de treinamento militar e condicionamento institucional. Cadeiras arrastaram no piso de linóleo quando os oficiais assumiram postura formal. As conversas cessaram instantaneamente, e a atmosfera casual evaporou-se tão completamente como se alguém tivesse liberado uma válvula de pressão. Exceto Rebecca. Ela já estava em perfeita postura militar, mantendo a mesma compostura que demonstrara ao longo de toda a semana. Independentemente de como os outros haviam escolhido tratá-la, sua posição em sentido era firme e profissional e demonstrava o tipo de disciplina automática que vinha de anos de serviço e não de um ajuste momentâneo diante de autoridade inesperada. Os olhos da General Morrison percorreram os oficiais reunidos, observando formações e posturas, mas sua atenção concentrou-se claramente em uma pessoa específica, e não no grupo como um todo. Ela passou pelos oficiais superiores que haviam questionado as qualificações de Rebecca, pelos sargentos que haviam desdenhado sua presença como mera cota e pelos coronéis que haviam observado a dinâmica da semana sem intervir. Parou diretamente em frente à capitã Rebecca Torres. Sem preâmbulo, explicação ou reconhecimento dos vários testemunhos presentes, a General Morrison prestou uma saudação militar impecável. O tipo de reconhecimento formal que generais de 4 estrelas reservam apenas para aqueles cuja competência e serviço excepcional conquistaram seu respeito. Capitã Torres disse a General Morrison, sua voz ressoando claramente pela sala silenciosa. É sempre encorajador ver os nossos melhores oficiais
continuando a realizar o trabalho silencioso, que torna todo o resto possível. A declaração foi breve, profissional e carregada de implicações que todos compreenderam mesmo sem ter acesso aos detalhes classificados, que explicavam a relação entre uma general de 4 estrelas e uma capitã cujo histórico permanecera em grande parte um mistério para seus colegas durante o programa de treinamento. Rebecca respondeu à saudação com igual precisão, sua expressão inalterada, mas sua postura transmitindo ao mesmo tempo respeito pela autoridade superior e a confiança tranquila em sua própria posição profissional. Obrigada, senhora. A General Morrison virou-se e deixou a sala de instruções tão silenciosamente quanto havia entrado, deixando para trás um silêncio profundo e transformador. Não foram dadas ordens. Nenhuma cerimônia oficial de reconhecimento foi conduzida. Nenhum discurso longo sobre valores militares ou respeito profissional foi proferido. Apenas um único gesto que transmitiu mais autoridade e validação do que qualquer quantidade de documentação ou prêmios formais poderia proporcionar. O silêncio prolongou-se por quase 30 segundos antes que alguém se movesse ou falasse. Quando as conversas finalmente recomeçaram, carregavam uma qualidade contida, sugerindo que todos os presentes sabiam que haviam testemunhado algo que exigia reflexão cuidadosa e consideração respeitosa. O sargento Rodrigues, que tentava oferecer um pedido de desculpas antes da chegada inesperada da General Morrison, jamais completou sua declaração. Suas palavras haviam se tornado irrelevantes diante de um reconhecimento que operava em níveis muito acima de qualquer coisa que pudesse influenciar ou compreender. O tenente Webb fitou Rebecca com uma expressão que misturava respeito profissional com evidente perplexidade. O capitão Thompson parecia estar processando informações que desafiavam fundamentalmente suas suposições sobre hierarquia militar e reconhecimento institucional. Até mesmo a General Reynolds, que vinha conduzindo as sessões formais de avaliação, parecia impressionada com a validação inesperada que Rebecca acabara de receber dos mais altos níveis do comando militar. Sua expressão sugeria que estava reavaliando informações que julgava já compreender sobre o histórico e as qualificações de Rebecca. A capitã Martinez aproximou-se de Rebecca com um sorriso que transmitia tanto satisfação pessoal quanto vindicação profissional. Bem disse em voz baixa. Acho que isso encerra quaisquer dúvidas restantes sobre sua posição na hierarquia militar. Rebecca assentiu pensativamente, embora sua expressão permanecesse caracteristicamente composta. O reconhecimento da General Morrison era gratificante, mas também carregava um peso que ia além da validação pessoal. Tinha implicações institucionais sobre liderança, competência e as dinâmicas complexas que afetavam a eficácia militar. O programa de avaliação está concluído, anunciou a General Reynolds, embora sua voz carregasse um tom diferente do que tivera antes da visita inesperada da General Morrison. Os relatórios de avaliação individual refletirão tanto a competência técnica quanto as capacidades de liderança colaborativa demonstradas ao longo deste ciclo de treinamento. Os oficiais começaram a reunir seus materiais e a preparar-se para a partida, mas as dinâmicas sociais haviam mudado fundamentalmente. Vários colegas que haviam mantido distância profissional durante as últimas 2 semanas, agora envolviam Rebecca em conversas que sugeriam respeito e curiosidade sobre seu histórico e suas futuras designações. Senhora, disse o capitão Anderson, se não se importar com a pergunta, há quanto tempo trabalha com a General Morrison em projetos de planejamento operacional? Rebecca apreciou o tom respeitoso e o interesse genuíno que representavam uma mudança dramática em relação ao questionamento hostil que havia enfrentado durante os exercícios em grupo. Várias designações classificadas ao longo dos últimos 3 anos, respondeu sem fornecer detalhes que pudessem comprometer a segurança operacional. A informação gerou novas perguntas e discussões que demonstravam o tipo de curiosidade profissional e engajamento respeitoso que deveria ter caracterizado todo o programa de treinamento desde o início. Rebecca experimentava finalmente o ambiente colaborativo de aprendizagem que o treinamento de comando conjunto se propunha a oferecer.
À medida que os oficiais se dispersavam para seus arranjos individuais de viagem, Rebecca refletiu sobre as dinâmicas complexas que havia enfrentado nas 2 últimas semanas. Os desafios técnicos estavam bem dentro de suas capacidades, mas os obstáculos sociais e políticos haviam testado sua resiliência profissional, de maneiras que nem mesmo missões de combate haviam exigido. O reconhecimento da General Morrison fora pessoalmente significativo, mas, mais importante ainda, demonstrara a todos os presentes que competência e autoridade nem sempre eram visíveis através de indicadores convencionais como insígnias de patente ou características demográficas. Às vezes, o pessoal mais qualificado operava com um tipo de profissionalismo silencioso, que poderia ser facilmente subestimado por aqueles que não tinham experiência suficiente para reconhecer a verdadeira capacidade. Naquela noite, enquanto Rebecca se preparava para deixar Fort Harrison, recebeu uma mensagem inesperada solicitando sua presença em uma breve reunião administrativa. O pedido vinha do gabinete da General Reynolds e sugeria que a conclusão formal do programa de treinamento poderia incluir elementos adicionais que não haviam sido anunciados ao grupo em geral. O dia seguinte traria novas designações e desafios diferentes. Mas Rebecca tinha a satisfação de saber que mantivera seus padrões profissionais em circunstâncias que testaram tanto sua competência técnica quanto sua resiliência pessoal. O reconhecimento da General Morrison fora gratificante, mas a verdadeira vitória era mais simples e fundamental. Ela havia feito o seu trabalho de forma profissional, independentemente das circunstâncias externas ou das suposições dos outros sobre suas capacidades. 3 semanas depois, Rebecca estava sentada em seu novo escritório no Pentágono, revisando materiais de instrução classificados para sua designação como consultora sênior de planejamento tático no Comando de Operações Especiais Conjuntas. A promoção chegara com uma rapidez incomum, acompanhada de condecorações que faziam referência ao seu desempenho durante os recentes exercícios de avaliação de liderança e a sua comprovada capacidade de manter a excelência operacional sob circunstâncias colaborativas desafiadoras. O escritório era pequeno, mas situado na ala do edifício onde eram tomadas decisões estratégicas sobre operações militares em todo o mundo. Pela janela, ela podia ver o rio Potomac e os monumentos que representavam os princípios democráticos que seu serviço militar se destinava a proteger. Sua nova função envolvia coordenar o planejamento tático de operações que eram demasiado classificadas para serem discutidas e demasiado críticas para falharem. O trabalho exigia exatamente o tipo de experiência operacional e de habilidades de liderança colaborativa que haviam sido sistematicamente questionadas durante suas 2 semanas em Fort Harrison, que agora pareciam eventos de uma vida passada e não uma experiência profissional recente. Uma batida na porta interrompeu sua revisão das atualizações de inteligência daquela manhã. Entre chamou Rebecca, levantando o olhar para ver a capitã Jennifer Martinez, entrando com um sorriso caloroso e um copo de café com o emblema do Pentágono. Pensei que poderia apreciar uma colega trazendo cafeína, disse Martinez, acomodando-se na cadeira em frente à mesa de Rebecca. Ouvi falar da sua nova designação pela rede profissional. Parabéns por uma promoção que parece ser muito merecida. Rebecca aceitou o café com gratidão, apreciando tanto o gesto quanto a oportunidade de se reconectar com alguém que havia demonstrado apoio genuíno durante circunstâncias desafiadoras. Obrigada e obrigada novamente pelo seu apoio durante o programa de treinamento. Fez uma diferença significativa em alguns momentos difíceis. Martinez fez um gesto de desdém com a mão. Você lidou com aquela situação com mais graça do que eu teria conseguido. Mas tenho que admitir, a aparição inesperada da General Morrison foi provavelmente o momento mais profissionalmente satisfatório que presenciei em 12 anos de serviço militar. Elas compartilharam uma risada que carregava tanto divertimento quanto alívio pelos acontecimentos que haviam terminado em reconhecimento e não em dano de carreira. Rebecca soubera por canais informais que os relatórios de avaliação do programa do Instituto de Liderança
haviam resultado em consequências profissionais significativas para os oficiais, cujo comportamento fora documentado como comprometedor da eficácia militar, devido a preconceitos pessoais e conduta não profissional. O que aconteceu com os outros? Perguntou Rebecca, curiosa sobre os desdobramentos após sua saída de Fort Harrison. A expressão de Martinez tornou-se mais séria. Resultados mistos. O tenente Webb recebeu orientação formal sobre deficiências de liderança colaborativa e foi retirado da lista de consideração para posições avançadas de comando. O sargento Rodrigues foi transferido para outra unidade com anotação em seu dossiê sobre necessidades de desenvolvimento profissional. Ela fez uma pausa, tomou um gole de café e continuou com informações claramente mais delicadas. O capitão Thompson recebeu uma repreensão por escrito por conduta que minava a eficácia da missão. Mas o resultado mais significativo foi institucional. A General Reynolds submeteu recomendações que resultaram em uma revisão abrangente das políticas de integração e dos protocolos de treinamento em todos os programas de comando conjunto. Rebecca assentiu pensativamente, compreendendo que sua experiência individual havia sido documentada e analisada como evidência para decisões mais amplas de política sobre desenvolvimento de liderança militar e eficácia colaborativa. Sua vindicação pessoal era satisfatória, mas as mudanças sistêmicas poderiam ser ainda mais importantes para outros oficiais, que enfrentariam desafios semelhantes no futuro. Ouviu algo sobre mudanças no próprio programa do Instituto de Liderança? Perguntou Rebecca. Reestruturação completa, respondeu Martinez com satisfação evidente. Novos protocolos de verificação de histórico dos participantes, treinamento obrigatório sobre preconceito inconsciente e colaboração profissional, além de procedimentos formais de observação projetados para identificar e lidar com dinâmicas problemáticas antes que comprometam a eficácia da missão. As informações sugeriam que a experiência de Rebecca havia contribuído para o aprendizado institucional que beneficiaria futuros participantes e melhoraria o desenvolvimento da liderança militar em múltiplos níveis de comando. A resistência sistemática que ela havia encontrado seria menos provável de afetar outros oficiais, já que agora existiam procedimentos para identificar e enfrentar tal comportamento antes que escalasse a níveis comprometendo a missão. A conversa foi interrompida pelo telefone de mesa de Rebecca, cujo visor indicava uma chamada do gabinete do Estado-Maior Conjunto. Ela atendeu de forma profissional, ouviu por alguns minutos e desligou agradecendo com uma expressão que transmitia tanto surpresa quanto satisfação. "Está tudo bem?" perguntou Martinez, notando a expressão pensativa de Rebecca. "Era do gabinete da General Morrison", respondeu Rebecca lentamente. "Fui convidada a servir como conselheira militar em uma audiência no Congresso sobre eficácia de comando conjunto e resultados de políticas de integração. Aparentemente, minha experiência no Instituto de Liderança foi documentada como um estudo de caso para boas práticas institucionais e recomendações de políticas." Martinez ergueu as sobrancelhas impressionada. De participante de programa de treinamento, a conselheira de políticas no Congresso em 3 semanas. Isso pode ser algum tipo de recorde de avanço profissional. Rebecca riu, embora ainda estivesse processando as implicações do convite. Falar à liderança do Congresso sobre políticas de integração militar exigiria discutir experiências pessoais que ela esperava deixar no passado, como aprendizado profissional e não como questões políticas permanentes. A parte interessante, continuou, é que o briefing será especificamente sobre eficácia de liderança colaborativa e não sobre desafios de integração. O foco é na competência operacional e no sucesso da missão, em vez de representação demográfica ou política social. A distinção era significativa porque posicionava sua experiência como evidência sobre eficácia militar e não sobre política de identidade. Sua vindicação profissional contribuiria para discussões políticas sobre liderança baseada em competência e não sobre representação simbólica ou correção política. Naquela noite, Rebecca voltou ao seu apartamento em Arlington, refletindo sobre a jornada complexa que a havia levado da rejeição sistemática
ao nível profissional a consultoria de políticas no Congresso em questão de semanas. A transformação não era apenas pessoal, representava reconhecimento institucional. A avaliação baseada na competência e a eficácia colaborativa eram essenciais para o sucesso das missões militares, independentemente de características individuais ou de suposições sociais. Rebecca abriu o laptop e começou a preparar anotações para a audiência no Congresso, ciente de que sua apresentação influenciaria decisões políticas que afetariam militares de todas as forças armadas. A responsabilidade era significativa, mas ela a encarava com a mesma competência profissional que caracterizara todo o seu percurso militar. Enquanto trabalhava até tarde, Rebecca refletiu sobre algo que a coronel Patricia Reeves lhe dissera anos antes, durante sua primeira missão. O serviço militar testa a sua capacidade de manter padrões profissionais, independentemente das circunstâncias externas ou das limitações dos outros. O objetivo não é mudar a mente de todos, é fazer o seu trabalho de maneira tão profissional que a competência se torne inegável. O reconhecimento da General Morrison fora pessoalmente significativo, mas a verdadeira vitória era mais simples e fundamental. Rebecca havia mantido seus padrões profissionais em meio a circunstâncias que testaram tanto sua competência técnica quanto sua resiliência pessoal. O reconhecimento que se seguiu foi gratificante, mas a verdadeira medida de sucesso estava no fato de que ela contribuíra para melhorias institucionais que beneficiariam outros oficiais enfrentando desafios semelhantes no futuro. O amanhã traria novas responsabilidades e obstáculos diferentes, mas Rebecca os encarava com a confiança silenciosa conquistada após anos, provando que a competência fala mais alto que suposições e que o verdadeiro respeito profissional deve ser construído por meio de capacidade demonstrada e não concedido por cortesia social ou pressão política. A história de sua experiência em Fort Harrison se tornaria parte da memória institucional militar, servindo como evidência de que a excelência exige que organizações avaliem seu pessoal com base no desempenho e não em preconceitos. E de que os líderes mais eficazes frequentemente operam com o tipo de profissionalismo silencioso que pode ser facilmente subestimado por aqueles que confundem confiança com competência. No fim, o respeito não era concedido, era conquistado através da demonstração consistente de capacidade sob pressão. E uma vez conquistado pela competência genuína, tornava-se uma base inabalável para o crescimento profissional contínuo e para a contribuição institucional. Rebecca fechou o laptop e preparou-se para os desafios do dia seguinte, carregando consigo a satisfação de saber que não apenas sobrevivera a um teste de resiliência profissional, mas também contribuíra para mudanças que tornariam as Forças Armadas mais eficazes para todos que servissem com o mesmo compromisso, com a excelência que a verdadeira liderança exigia. O trabalho silencioso continuava e Rebecca Torres estava exatamente onde deveria estar, tornando todo o resto possível, através de competência, profissionalismo e o tipo de liderança autêntica que fala por meio da ação e não das palavras. Se gostou desta história, não se esqueça de clicar no botão de subscrever. De onde nos está a assistir? Deixe um comentário abaixo. Adoramos ouvir os nossos incríveis espectadores de todo o mundo.